Tem uma ideia que atrapalha muito quem estuda música, que é achar que o aprendizado acontece numa linha reta. Se você estuda algum instrumento e se sente estagnado, que não consegue evoluir por nada, esse vídeo é ideal para você. Acontece que o aprendizado na música ele não se dá num gráfico, numa linha reta. Ele acontece em degraus. E sim, esses degraus podem ser avançados de forma mais rápida, mas vão existir os momentos de estagnação e até os momentos de frustração. O problema é que tem gente que, nesses momentos de frustração, acaba desistindo, quando na verdade estão prestes a dar o próximo passo no degrau. Eu me chamo Rod Mendes, sou músico, guitarrista e professor. Eu trabalho muito com improvisação, criatividade e uso consciente do instrumento. Se você sente que estuda, mas não tem muita clareza no que fazer no dia a dia, eu criei um material direto para organizar a sua prática. O link está ali na descrição, vale a pena conferir com calma. Então digamos que você vê uma pessoa tocando alguma coisa super difícil. Qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Pô, como que essa pessoa faz isso aí parecer tão fácil? É porque, de fato, o negócio tá fácil pra ela. Mas não porque ela tem algum tipo de superpoder ou algo assim, né? É porque o que ela tá fazendo tá abaixo do nível de consciência dela. Então aquilo já virou um reflexo musical. E quando alguma coisa prática vira um reflexo, a gente não precisa mais pensar, você simplesmente executa. É como dirigir um carro manual ou até andar, né? Nos primeiros momentos, a gente demora um tempo para aprender os movimentos mecânicos e realmente tem que pensar no que fazer. Mas uma vez que virou reflexo, a gente só executa, a gente só dirige ou só anda, por exemplo. Isso serve para acordes, escalas, arpejos, levada, ritmo, articulação, ou seja, tudo na música. Outra confusão bem comum é achar que praticar e estudar se referem à mesma coisa. Só que na verdade o estudar é você adquirir algum conhecimento novo e praticar é muito mais sobre manutenção de habilidade. Fazendo um paralelo com o meu mundo aqui, esse lance fica bem claro. Eu, por exemplo, sou faixa marrom de jiu-jitsu hoje em dia. Só que, obviamente, o meu foco é a música. Então, às vezes, eu fico um tempo sem treinar porque as coisas estão corridas ou alguma coisa do tipo. Quando eu volto pro tatame, eu não desaprendi nada. O conhecimento eu sei, só que eu tô com a prática enferrujada. E daí, conforme maior for esse tempo, é óbvio que eu vou tomar um couro de quem é menos graduado até eu retomar a prática e as coisas voltarem pro trilho. Então você pode estudar técnica, saber a teoria, mas se você não praticar constantemente aquilo que você já sabe, o corpo não vai responder igual. E daí na música é a mesma coisa. A gente precisa colocar conhecimento novo na cabeça, estudar coisas novas, mas também praticar aquilo que a gente já sabe para se manter em forma musicalmente e ampliar o nosso reflexo musical. E quanto mais você avança no instrumento, mais profundo fica o conteúdo e quanto mais profundo, maior é o tempo de assimilação. O problema é que as pessoas vivem hoje em dia numa geração do imediatismo e não conseguem ficar 5 minutos, por exemplo, investigando uma ideia nova. Querem tudo mastigado, tudo pronto, tudo resolvido na hora. Eu, por exemplo, percebi isso no vídeo que eu falei sobre acorde mineiro, que algumas poucas pessoas comentaram ali não tiveram o mínimo de paciência para analisar o conteúdo no próprio instrumento. Então assim, aprender música é uma parada completamente ativa. Você vai atrás, você ouve a gravação, você tira de ouvido, coloca em prática. Não é ficando parado, passivo, que o conhecimento vai vir até você. E se isso acontecer, também está incompleto, não vai ser bom para você, você precisa investigar. Então aqui vem um ponto crucial. Quando você aprende alguma coisa nova, você aumenta o sarrafo da tua percepção. Então você se inspira com essa coisa nova, mas ainda não consegue tocar. E ao mesmo tempo, aquilo que você tocava antes ou toca atualmente já não te inspira mais. E daí é aqui que mora a frustração. Daí tem muita gente que desiste do processo, achando que não está conseguindo evoluir, que não sai do lugar. Só que na verdade isso sim é um primeiro sinal de evolução. E depois de um tempo, e aqui é relativo, pode ser curto ou longo, parece que alguma coisa acontece e você aprende do nada. Só que na verdade, aquele conhecimento estava sendo incubado ali e devido à prática e ao estudo, alguma coisa acontece e essa alguma coisa é o reflexo musical. E daí você dá mais um passo no degrau e renova esse ciclo. Bora fazer isso na prática aqui então. No meu início com o instrumento, por exemplo, eu só sabia esse dó maior aqui, ó. Então toda vez que aparecia um dó maior na cifra, eu fazia e ficava amarradão, curtia o som. Aí, estudando, me desenvolvendo, eu aprendi esse dó maior. Ó, um dó maior com uma nona, né? Um som mais aberto, mais bonito e tal. Então, todas as vezes que aparecia um dó maior na cifra, eu tocava e, pô, curtia a maioria das vezes e comecei a aprender também as vezes que não funcionava. Então, o meu cérebro, ele foi automatizando essa informação e esse dó maior virou um reflexo também. Todas as vezes que aparecia dó maior numa cifra, eu já tinha duas opções, essa e se não desse certo eu voltava para essa que era o meu campo seguro. E essa é uma parada que eu gosto de passar, é você criar essa restrição no teu cérebro para forçar ele a
desenvolver esse reflexo musical. Então todas as vezes que aparecia um Dó maior e eu tocava esse cara aqui, eu estava desenvolvendo o meu reflexo e internalizando esse cara no meu vocabulário até saber exatamente em quais contextos ele funcionaria e quais contextos não funcionaria. E daí eu fiz isso com o acorde mineiro, que tem mais informação, e não eram todas as vezes que funcionava. Então quando eu via um Dó maior numa cifra, eu testava essa sonoridade na minha prática. E daí eu fui internalizando essa sonoridade e isso foi se transformando em um reflexo musical, assim como esse cara e, no início, esse cara. Essa restrição gera profundidade e por isso que um cronograma de estudos faz tanta diferença, porque você consegue organizar o seu conhecimento de forma prática e evoluir objetivamente. Então, se você está se sentindo estagnado, talvez você não esteja realmente parado, talvez você esteja no meio de um degrau e se você continuar mais um pouco, você vai dar esse passo e renovar o ciclo. E algo meio óbvio aqui, mas todo mundo precisa de um acompanhamento, ter feedback, um direcionamento, por isso a importância de ter um professor no instrumento. Então eu quero saber aqui nos comentários se você já sentiu essa frustração e depois sentiu que deu esse salto do nada, como que foi esse processo e se esse vídeo foi útil para você, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo que isso ajuda demais o canal. E se você quiser se aprofundar, tem um Domine Sua Prática, que é meu material de organização da prática diária, também tem outros materiais, o link tá ali na descrição, é só conferir. Tamo junto e até a próxima.